Hello, abençoados, muito bem-vindo para mais uma Pérolas, para mais um conhecimento em graça. Sejam muito bem-vindos todos vocês do YouTube, do Brasil e do mundo inteiro, né? Essas imagens estão sendo geradas aqui em Jaboatão dos Guararapes, uma cidade da Grande Recife, né? Metropolitana, aqui do lado do Aeroporto Internacional dos Guararapes. É um prazer muito grande eu estar aí me comunicando com os amados, com os iluminados, né? De olhos iluminados. E também estamos encontrando abençoados que já foram despertados, mas que não entendem muita coisa ainda, né? E nós estamos aqui para crescer nesse conhecimento, porque o que eu prego é um conhecimento abençoado. E eu prego, o conhecimento que eu prego não é para o futuro. O futuro já começou há 2000 anos atrás. E as pessoas provavelmente não sabem disso. Aí fica futurizando uma coisa que já aconteceu, há muitos milhares de anos atrás, há 2000 anos atrás, né? Como está escrito aqui, já o profeta Abacuque, ele já profetizou no seu capítulo 2, porque tudo que nós pregamos está na Bíblia. Nós cremos no que está escrito, só que para quem foi escrito, na época que foi escrito, certo? Para viver hoje a liberdade dos filhos de Deus, senão não vai ter como viver. Então, o profeta Abacuque, lá no seu livro, já profetizou o seguinte, 2,14 de Abacuque, diz assim, 2,14. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Bem, já foi profetizado que haveria um tempo em que a terra ia se encher do conhecimento da glória do Senhor. Aquele conhecimento que o Nazareno falou em João 8:32, se não me falha a memória, e conhecereis a verdade, e a verdade vai te tornar livre. Ou seja, tu só és livre quando tu conhecer a verdade do novo pacto, da nova aliança. Isso foi dado ao apóstolo Shaolo, conhecido como o apóstolo Paulo, lá no terceiro céu, aliança celestial. Ele já tinha feito isso com um homem chamado Moisés, deu aliança terrena, aliança da carne, para ele viver obrando, fazendo obras da carne. E ao apóstolo Shaolo, Paulo, ele deu a aliança celestial no terceiro céu, a aliança dos espíritos, e não da carne, dos espíritos. Então, nesse pacto, nós não tivemos em carne, abençoado. Nós te conhecemos segundo a carne. Nós tivemos como um espírito justo e feito perfeito. É isso que diz o Evangelho da Graça, lá no livro que Paulo escreveu aos Hebreus, dizendo que ele não era carne, mas era um espírito feito perfeito, aperfeiçoado. Muito bem. E hoje vamos para mais um conhecimento abençoado. E olha que conhecimento. Então, o que eu prego, esse conhecimento, é para tu aplicar hoje e ter resposta. Vamos lá. Vivendo da palavra falada. Isso é uma pérola abençoada. Isso é um conhecimento glorioso. Vamos lá. Antes da gente prosseguir aqui, eu já vou pedir que você deixe o seu like lá para nos fortalecer. Assim, o YouTube vai indicar para outras pessoas. Se inscreva no nosso canal, para você não custa nada. É de graça, mas para a gente ajuda muito. Fortalece muito a gente. Ok? E quando se inscrever, clique no sininho e bote na posição todas, porque o YouTube vai informar a você toda vez que nós subimos um vídeo novo. Toda vez que nós subir um vídeo lá, a plataforma vai te avisar. E daí você vai se fortalecendo cada dia mais, crescendo na graça e no conhecimento, que é isso que o papai quer que aconteça com a humanidade. Vamos lá. Então, ele disse que a terra ia se encher desse conhecimento. E o que eu prego é esse conhecimento. E milhares de pessoas já estão vivendo esse conhecimento glorioso dos filhos de Deus. Vamos lá. Então, vivendo da palavra falada é o nosso tema de hoje. Abençoado? Vamos lá. Vamos ler aqui Romanos capítulo 10, o versículo é o 9. O evangelho que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 10, o versículo é o 9, que diz assim: E se confessares com a tua boca a Jesus, e que é o Senhor, e crer no teu coração que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Abençoado. Se você confessar com a sua boca
que Jesus é o Senhor, e no seu coração você crê nisso, então vem salvação para você. Esta salvação, abençoado, sempre eu gosto de refrisar, porque às vezes tem pessoa nova vendo, não é a salvação para tu morar no céu. A palavra salvação não é dirigida a tu, que és um ser divino, um espírito. É dirigida à tua mente. A palavra salvação é salvação da mente. Certo? Primeiro, a salvação que Jesus falou lá, quem crê e for batizado será salvo, era a salvação, ser salvo da condenação de Roma, que Roma escravizou, ia escravizar e ia condenar aqueles que tivesse fé, né? Que se fosse servo ali. Então, quem confessasse ali antes da cruz, ele não ia passar pela condenação de Roma, que aconteceu no ano 70. Entende? Então, eles iam morrer, ia se mudar, alguma coisa ia acontecer. Provavelmente eles iam morrer. Certo? Que até então se podia considerar que era dormir no Senhor. Mas hoje a palavra salvação é para a tua mente. Para tu ser salvo dos engodos, da mentira, da religiosidade, da religião. E ser livre. Certo? Então é um conhecimento. Então se tu confessar com a tua boca, mas no teu coração, que é a tua mente, é o coração espiritual, tu crê que Ele está vivo e vive em ti, então tem resposta dessa confissão, seja pro lado que for. Tá bom? Deixa só eu frisar aqui um pouquinho, que é muito bom, que eu estou ensinando, né? Esse conhecimento. Essa palavra salvação é falada por pessoas, principalmente por médicos e por outras autoridades. Bem, vamos levar um médico aqui. Quando a pessoa está enferma, doente, bem doente, e uns médicos se dedica mesmo, e perde a guerra. Aí ele diz assim, infelizmente nós não tivemos como salvá-lo. Espera aí, então quer dizer que ele foi para o inferno? Não, salvá-lo da morte. Então, da morte física. Então era uma coisa para físico. Certo? Porque quando ele fala salvar, se a palavra salvar, dentro da denominação, for para levar para o céu, então é o médico que vai levar a pessoa para o céu? Então tem algo no ar, tem alguma coisa no ar que você precisa ter os olhos do entendimento iluminados para você entender o que significa a Bíblia, as palavras que está escritas. Então se você confessar isso e crendo, então tem salvação, tem escape, tem colheita para você, entende? Então, se isso é se é por fé, crer, então esse pacto não é um pacto de obra, é um pacto de fé. É fé, é crer. Crer no que foi feito, crer no que o Eterno fez no Calvário. Então, vai vir resposta disso. Se é por fé, há um repouso. Há um descanso para você. Entende? E isso está em Hebreus. Vamos buscar Hebreus? Hebreus capítulo 4, o versículo é o versículo 10. Aliás, olha a camisa que eu estou aqui, ó. Quando a graça é pura, deixa eu ficar em pé aqui, o diabo está morto. Tá? Tem um versículo aqui, ó. Não há mais pecado. Tem um versículo aqui, ó. Cristo já voltou. Tem um versículo aqui, ó. Quando essa ciência da graça entra em você, que te edifica nessa fé, então o diabo está morto. O diabo está morto. E está escrito aqui, ó. Está escrito aqui que o diabo está morto. Mas alguém pode dizer assim, mas bispo, o diabo não pode morrer. Sim, sabe por quê? A Bíblia, então a Bíblia está mentindo, porque a Bíblia diz que ele está morto. É porque o diabo, que você diz que não pode morrer, porque você acha que o diabo é um ser. Mas o diabo nunca foi um ser. O diabo nunca esteve no céu e nem para lá ele vai. Entende? Mas eu quero falar de outra coisa aqui. Vamos lá. Vamos buscar Hebreus capítulo 4, versículo 4, 10. Então eu te mostrei aqui a camisa que eu estou aqui vestido hoje, né? Quando a graça é pura, quando isso fica puro dentro de você, quando você é desintoxicado das toxinas que a religião empregou dentro de nós, então a gente entende que então essa graça fica pura. Então a gente sabe que o diabo está morto, que o pecado não existe mais e que Cristo já voltou. Aí um dia uma pessoa, mas como é que o senhor diz que Cristo já voltou?
Falei, não é eu que digo, abençoado. É isso aqui que diz. Agora, você acredita que ele mora no seu coração? Ah, acredita, então ele já voltou. Porque isso aqui não diz que ele foi ascenso, não é? Que ele subiu, diz ou não diz? Diz. Então, se ele subiu, ele foi, né? É. Mas se ele mora no teu coração, então ele já voltou. E como é que tu diz que não? Mas eu não quero levar para isso lá. É outra coisa aqui, tá? Vamos lá. Hebreus 4:10. Olha o que está escrito, olha. Sempre que temos... Não. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus... E entrar no descanso é entrar no velho pacto, viu, abençoado? Porque no novo pacto, porque no velho pacto não existia descanso. Era busca, sacrifício, jejum, vigília, oração de dia e de noite. Até hoje eles clamam na muralha, lá na muralha, né? Que descanso há para uma pessoa dessa? Medo, assombro, se ele voltar eu fico. Então não há um descanso para as denominações, para os irmãos, para os amados irmãos evangélicos ou católicos. Vivem sob ameaça, debaixo de medo. Mas todo aquele que entra no descanso de Deus, todo aquele que entende o novo pacto, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Então Deus fez uma obra até no Calvário, ele descansou. Ele está repousando. Aqui, dizemos assim, uma rede preguiçosa para deitar, né? A cantiga do moço lá. Sombra e água fresca, porque Deus está nessas condições aí. Repousou de suas obras. E você também reposa das suas, quando você entende o que é que eu estou falando, abençoado. Quem entra nesse novo pacto, quem entende esse novo pacto, quem deixa esse novo pacto entrar em você, edificar você, descansa de obra. Para de obrar, para de fazer obra, porque não é mais por obra, é por crer e confessar. Ó, tá daqui para aqui, ó. Não é mais aqui, ó, no joelho. É daqui para aqui, ó. Crer e confessar. Você tem que aprender isso, abençoado. Todo aquele que entra no repouso de Deus, no descanso de Deus, descansa das suas obras, como Deus também descansou das suas. Então Deus não está fazendo mais nada, abençoado, ele já fez tudo. Ele fez tudo e entregou para você. Agora falta você ter o conhecimento para reinar em vida por Jesus Cristo. Reinar em vida. Vamos buscar Provérbio 18:20. Falando, vivendo da palavra falada. Cessa das obras, tá? Cessar de fazer obra. Provérbio 18:20. Sempre temos que comer do fruto das palavras que falamos. Sempre temos que comer do fruto das palavras que falamos. Isso você não tem opção, abençoado. Você não tem livre-arbítrio, abençoado. Você está comendo do fruto das palavras que você semeia, porque a palavra é uma semente. Lembra daquela canção lá que eu cantava lá? Talvez você conheça ela ou não. A tua palavra é semente, tu és um semeador, meu coração é a terra que tu semeaste, Senhor. A tua palavra é semente, abençoado. Você sabe por sentimento, mas não por conhecimento, que todos que semeamos, que a sua palavra tem poder. Mas você não tem um conhecimento disso, a ciência disso. Você tem um sentimento disso, é por sentimento. Você precisa ter a ciência, estar ciente, ter o conhecimento arraigado nisso. Porque temos que comer, não tem opção. Olha para lá, nós comemos disso, nós não vivemos de outra coisa, vivemos disso. Do fruto das palavras que semeamos. Então a palavra é uma semente, porque está vendo que você vai comer o fruto. A palavra é uma semente. Então você não tem opção, abençoado. Então quando diz que você é doente, você vai ficar mais doente ainda. Quando diz que você é pobre, você vai ficar mais pobre ainda. Quando diz que não tem jeito, você vai ficar mais sem jeito ainda. Quando diz que todo governo é ladrão, então todos os seus governos vão ser ladrão.
Você está semeando e está colhendo. Eu poderia citar milhares, mas eu não vou me deter demais aqui. Versículo 21. Olha agora o mais forte. 21. Nossas palavras têm o poder para construir ou destruir a nossa vida. Vamos parar aqui, ponto final. Vamos examinar isso aqui. As nossas palavras, não é a palavra de Deus lá, é a nossa, que sai da tua boca, tem o poder de construir ou de destruir a tua vida. Agora eu te pergunto, o que queres tu, abençoado? Tu queres ter uma estrutura, uma vida, uma família, um viver bem construído, ou tu quer viver nessa destruição que tu está aí? Então quem é responsável por isso não é Deus. Porque é muito fácil, a pessoa fala um monte de porcaria e fala que foi o diabo, né? Bota a culpa no diabo. Né? O cara é um santão, mas é homossexual. E tá com a Bíblia na mão pregando, né? Quando descobre isso, ela fala, irmão, isso foi o tentador, foi o diabo. O diabo não tenta ninguém, está escrito aqui, ó. Não existe tentação que não seja humana, da tua carne. É a tua carne que te tenta. E tu, sem conhecimento, cai nela. E aí vai culpar quem não existe, o diabo. Não culpa o diabo, porque o diabo está morto. A responsabilidade é da pessoa. O pacto, o novo pacto, a nova aliança, essa ciência da graça, me diz quem eu sou, quem é o diabo e me faz eu ter a responsabilidade. Se eu der mancada, a responsabilidade é minha. Eu não vou culpar, não vou terceirizar isso. Porque hoje eu estou ciente disso. Entende? É muito fácil. O cara fala com licença aqui da palavra, mas o cara bota para quebrar aí nas irmãzinhas e diz que foi o diabo. Perdão aqui que eu estou um pouco meio resfriado, tá? Vamos lá. Nossas palavras têm o poder de construir ou de destruir as nossas vidas. Vamos terminar o versículo, né? Tem que terminar. Aí diz aqui assim, ó. A nossa vida. Quem usa bem suas palavras, quem usa bem as suas palavras, não é usar a palavra de Deus aqui. Quem usa bem, quem administra o que sai daqui de dentro, o que é que acontece? Receberá benefícios em troca. Entende, abençoado? Então, esse novo pacto, o evangelho não salva ninguém. O evangelho te educa a viver essa nova aliança. O evangelho é educacional, não é pactual. É educacional, para te educar que és um ser imortal, vestido de uma roupa mortal. Quando estou falando da roupa mortal, não é essa camisa não, tá? É isso aqui, ó. Isso aqui é a minha roupa, eu estou vestido de carne. E isso aqui é mortal, mas eu sou imortal. Um dia eu vou sair daqui de dentro, vou abandonar, isso aqui vai cair sem vida, mas eu não morro, eu sou um ser eterno, um ser divino. Você também. Só que ninguém te ensina isso. Tu és a amada do Senhor, a esposa. Ou seja, se uniu contigo ele. É essa palavra de esposa, tá? Não é que ele é o marido, tu és a mulher. Longe disso. A esposa se faz um com o esposo. Então ele já se fez um contigo. Então o casamento já houve. Cuidado das palavras. O pacto da graça, o evangelho te ensina como tu deve falar, usar a tua língua. Usar a tua boca de modo que construa uma vida exemplar em ti. Ou para ti. Entende isso, abençoado? Vamos lá. Quem usa bem suas palavras recebe benefícios em troca. Agora vamos ver o que está aqui em segunda carta escrita a Coríntios. Vamos ver o que devemos confessar. Coríntios capítulo 4, versículo 11. 2 Coríntios 4, 11. Olha o que está escrito aqui. Pois nós que estamos vivos, sim, a gente que está vivo, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Ou seja,
Por amor de Cristo, nós somos muito perseguidos, certo? Mas para que isso? Para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa ou no nosso corpo mortal, ou na nossa carne mortal. Então, o amor de Jesus em você, já está em você essa presença, essa vida, esse poder, esse Criador que fez um contigo. Então, ele já está em você, que é um espírito. Agora, isso também pode vir para a tua carne mortal. Esse poder, essa presença criadora e realizadora de sonhos e de projeto, pode vir também para a tua carne mortal. E eu faço uma pergunta para você. Se essa presença chegar na tua carne mortal, o câncer é mais poderoso do que ele? As drogas é mais poderosas do que ele? O caroço, a dor, a inflamação, a infecção, a miséria, a pobreza, a falência, a derrota, o fracasso, a depressão é maior que ele? Não. Então ele vai expulsar da tua carne esse mal. Quando tu confessa, quando tu fala, a vida de Cristo se manifesta também, é importante essa palavra, também na minha carne. Também porque já está em mim, também em você, que é mortal. Já está em mim, que sou imortal, mas também em ti, que é mortal, para fazer uma faxina, porque esse câncer é uma mentira da carne. Esse caroço é uma mentira da carne. Esse cigarro é uma mentira da carne. Esse proceder errôneo é uma mentira da carne. Quando essa presença real chegar nessa carne, essa mentira vai ter que desaparecer. Entende isso aí, abençoado? Isso é o novo pacto. Isso é para tu aplicar hoje. É para tu começar a viver hoje. Agora olha o versículo 13, o que está escrito, no 13. Está escrito, nós cremos, eu comecei dizendo que nós cremos no que está escrito, e não no que algum bonitinho aí diz, tá? Agora, no que está escrito, do jeito que foi falado, né? Para quem foi falado, obedecendo e conhecendo as épocas. Mas como isso aqui é o evangelho para o novo pacto, não foi escrito nem para mim nem para você, mas serve para toda a humanidade. Porque isso aqui foi escrito para os coríntios. E você nunca morou em Corinto, né? Então isso aqui não foi escrito para você, mas serve para você porque é o evangelho eterno. Eu tenho que entender o que é isso, abençoado. O 13. Está escrito, criei, por isso falei. Isso foi alguém que teve essa fé. Lá no passado, antes talvez da lei. Está escrito, criei, por isso falei. Agora olha para frente. Por isso falei. Vamos lá. Com esse mesmo espírito de fé, com esse mesmo espírito, lembra que eu disse que foi alguém que falou talvez antes da lei, lá para Abraão, entende? Está captando aí? Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos. E por isso falamos. Então, quando você crê e fala, a sua palavra vai criando, é uma plantação. O reino de Deus é seu, o reino de Deus está aqui, mas o reino, vamos dizer, o terreno, a propriedade, a fazenda, vamos colocar assim, para ver se você entende. Mas essa fazenda precisa de semente, essa terra precisa de semente. Eu não estou dizendo que é uma terra, tá, abençoado? Isso é uma condição e uma posição. Eu estou falando assim para trazer mais fácil para você. Então o reino de Deus está aqui, mas você precisa semear essa semente, que é a tua palavra, que é espiritual. Um dia o Nazareno disse assim, a palavra que eu te falo é espírito e vida. O que eu estou falando hoje vai trazer vida amanhã. Porque isso é uma semente, vai gerar uma planta com fruto maravilhoso. Está entendendo?
Então não concorda com ninguém abençoado que diz que o governo é ladrão. Sai de perto, fica calado, ministra a tua palavra. Aquele camarada aí merece morrer. Sai de perto disso, cara. Nem todo mundo que está perto de ti é teu amigo. E não é por maldade dele, tá? Não é porque ele também é um abençoado, mas ele é ignorante, é seca. Ele não sabe de nada disso. Mas tu que já estás entendendo e sendo educado nisso, caramba, meu, cai fora dessas palavras de morte. Porque o poder da morte não está na metralhadora. Segundo isso aqui, ó. Porque alguém diz assim, eu quero dar uns 50 tiros no cara para ver se ele não morre. A ignorância come solto, abençoado. Aqui diz que o poder da morte e da vida não está na metralhadora. Não está no fuzil, no míssil, no tomahawk. Não. Não está na bomba de Hiroshima. Isso é para quem crê, tá? Isso é para os filhos da livre, tá? Porque os filhos da escrava nunca vão crer. O poder da morte e da vida está na língua. Está utilizando como? Aí lá na tua vizinhança tem uma mulher que tem um filho que nasceu que ele é homossexual. Ou uma menina que gosta de menina. Aí tu mete o pau a falar mal. Tu tem o que a ver com isso, abençoado? Deus não faz acepção de pessoa. Aquilo é uma pessoa ou não? É. Deus não faz acepção dela não, tá? Tu tá se metendo nisso para quê, abençoado? Isso é obra da carne, isso é carne ativa. Isso é a carne ativada. A carne para nada presta. A carne é homicídio, é bebedeira, é briga, é contenda, é homicídio. É isso, tudo isso que você vê aí no mundo. Aí tu te mete em carne, está semeando uma semente mal para a tua vida. Você entende? O novo pacto, a nova aliança te educa como tu deve caminhar nessa vida. Tu não tem nada a ver com o governo, abençoado. Começa a semear palavras que vai te trazer frutos de gozo, frutos de alegria, frutos de vitória, frutos de saúde. Todo mundo está comendo da palavra que semeia. Por que essa pessoa nunca fica bom? É doença em cima de doença, é doença em cima de doença, é doença... Por quê? Por que será então? Você acha que não é colheita, abençoado? Ele está colhendo, será que você não está colhendo? Abençoado, quando essa ciência da graça entra em mim, eu vivo isso sozinho, tá? Porque a religião, ele fala uma coisa quando está na vida dos outros, mas ele mesmo não crê. Você já ouviu aí que um amado pastor, uma amada pastora, uma pessoa tão se suicidou? Por que será? Porque aquilo que ela falava para as pessoas lá no púlpito, ela não vivia, ela não tinha isso vivo dentro dela. Então ela levava uma palavra de alegria, mas ela era angustiada. Por quê? Porque ela não era livre. Quem sabe ela falava aquelas palavras de bonita, até boa, mas ela não cria naquilo. Então, quando ela estava sozinha, o que ela semeava era aquele fruto que ela colheu. Muitas vezes se suicidou, separou do marido, foi traída pelo marido. Será que isso não é fruto da palavra, abençoado? Não é eu não, isso aqui, ó. Quem vive nesse pacto maravilhoso de graça, crê na palavra falada, tá? Não crê em muita conversa de ninguém, não. Agora, crê de maneira que traz resultado. Eu não posso trazer a palavra de Moisés para mim hoje, porque isso não existe mais. Mas tem algumas coisas para eu conhecer, para eu estudar e ver por que foi falado, para quem foi falado, o que aquilo gerou naquela pessoa. Se foi coisa boa, eu posso imitar. Se não foi, esquece. Entende isso? Abençoado. Esse vídeo tem 30 minutos, 29:15. Eu acredito que eu pude tirar dúvida de alguém, que eu pude ajudar alguém. Olha, mais uma vez, se inscreva no nosso canal. E a gente se vê nos próximos vídeos. Paz eterna para você. Paz eterna para você.